Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Aos amados aqui, você que está na sua casa, nós queremos render louvores ao Senhor. Render louvores ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós queremos cantar esta noite, queremos pedir a bênção do Senhor, ouvir uma porção da palavra da vida, para encorajar e fortalecer os nossos corações. Somos um nesse propósito? Aleluia. Senhor nosso Deus e Paizinho querido, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós nos achegamos na Tua presença, para pedir graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio e constranger o nosso coração a estar recebendo da Tua provisão nesta noite. Cremos que neste ajuntamento o Senhor se faz presente, e nós cremos que sempre quando isso acontece, quando um povo se reúne em torno do nome de Jesus, há uma provisão, uma porção dos céus para as nossas vidas. Deus, supre-nos com a Tua presença, agrada-te do nosso louvor, fala a nós por meio da Tua palavra, recepciona-nos nesta noite, Deus. É a nossa oração, conscientes de que as nossas necessidades o Senhor cuida, conscientes de que nós colocamos diante do Teu altar. Com certeza o Senhor não está apenas observando ou ouvindo, mas há uma resposta vinda dos céus para nós. Te louvamos, Deus, recebe o nosso louvor. É no nome de Jesus que nós te adoramos nesta noite. Amém. Os irmãos fiquem de pé para louvar conosco.
gostaria que nós estivéssemos orando agora, pedindo para que o Senhor nos blindasse de todo o pecado, de todo o laço que possa nos prender, nos afastar do Senhor. Aproveitando esse momento com essa canção, gostaria que os irmãos fechassem os seus olhos, entronizassem todos os seus pensamentos ao Senhor, e que juntos nós possamos estar orando. Senhor, atraia-nos, Senhor, para ti. Senhor, esconda-nos, ó Pai, do pecado, Senhor, e de tudo que nos afasta do Senhor. Deus, que possamos estar mais próximos do Senhor. Senhor, talvez a mim falte ler um pouquinho mais da Tua Palavra, falte um pouquinho mais de ânimo para eu cantar, para eu orar, para eu vir à Tua casa ou abençoar um irmão. Senhor, nos atraia, porque quando nós estamos próximos de Ti, nós estamos sensíveis ao Teu falar. Senhor, traga, Senhor, essa sensatez, Pai, a nós, que possamos ser usados pelo Senhor. Que o Senhor veja em nós verdadeiros adoradores, que possamos estar atraídos pelo Senhor. Esconda-nos, ó Pai, esconda-nos, ó Deus, do pecado, esconda-nos desse mundo que por muitas vezes é corrompido, que nós possamos ser a luz que o Senhor diz nas suas escrituras, que possamos ser a luz, ó Pai, em meio às trevas, que a Tua igreja, Senhor, que eu, Gustavo, e o nosso ministério, Redenção, seja reconhecido por ser a luz em meio às trevas. Senhor, os nossos pensamentos dia a dia são bombardeados, mas dia a dia, ó Deus, as nossas forças são renovadas graças à Tua bondade. Senhor, renova-nos, Deus, enche-nos, ó Pai, da Tua bondade, Senhor, e do Teu amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esconda-me. Esconda-me do pecado, esconda-me desse mundo. Esconda-me do pecado, esconda-me desse mundo. Esconda-me, Senhor. As palmas louvam o nome do Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei.
Amém, irmãos? Primeiro eu quero agradecer a Deus juntamente com vocês por Ele ter nos dado esta oportunidade de estarmos aqui. É uma grande bênção e uma grande honra para nós. Santíssimo Deus e Eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, juntamente com os irmãos aqui presentes, por esta bênção que o Senhor nos concede neste dia. Certamente que o dia transcorreu bem para todos nós, e agora estamos aqui para te agradecer, Senhor, pela tua grande misericórdia, pela tua grande bondade, porque só o Senhor é que pode realmente fazer coisas tão grandes na vida do homem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Gostaria de ler versículo aqui para termos um momento de meditação na palavra. Já tivemos um momento de louvor. Já agradecemos a Deus. Já cantamos louvor ao seu nome. E agora nós precisamos ouvir um pouquinho da sua palavra. Simples, acredito que direta, porque uma mensagem, uma palavra, vamos dizer, um pouco complicada ou com palavras difíceis de entender, de quando em quando o pregador tem que estar interpretando aquilo que ele está dizendo. E acredito que no que eu vou dizer não tem que interpretar nada, porque é muito claro. A não ser quando eu digo algumas coisas do meu palavreado. Aí eu tenho que dar uma paradinha e interpretar, porque senão os irmãos podem não entender o que eu estou querendo passar. Amém? Eu digo coisas que os irmãos não sabem o que é que eu estou dizendo. Não aqui dentro da palavra. Coisas, como eu disse, das minhas palavras. Mas o que eu quero ler, aqui não dá para pôr não, né? Tá? Então põe, porque eu acho que eu não vou conseguir ler aqui não. O único olho mais ou menos bom que eu tenho, tá ruim. Não sei se dá para dar aí de trás, dá para perceber que a lanterna aqui, uma está vermelha, a outra está apagada. Ah, não falei, né? É o versículo 23 e 24 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. João 5, 23, 24. Não, né? Não der, irmão, eu peço alguém para ler, não tem problema. Pastor, leia então. Os irmãos podem sentar.
Nós damos graças a Deus porque Ele enviou o seu Filho ao mundo com uma missão específica e gloriosa. E Ele, sem discrepar 1 milímetro sequer, e não recuou nem um passo, mas cumpriu tudo aquilo que Ele veio realizar no mundo. E aqui neste texto nós encontramos uma palavra simples que nos ajudará a entender e compreender como não é tão difícil herdar a vida eterna, uma vez que queiramos isto. Porque hoje em dia parece que a vida eterna na pregação da palavra não está tendo muita importância. As pessoas estão muito preocupadas com a vida, mas a vida secular. A vida eterna, alguém pode pensar, mas vida eterna, que coisa meio esquisita. Mas não tem carro, não tem casa, não se casa, não se dá em casamento. Aqui no mundo não, aqui nós temos tudo isso. Então aqui está bom. Esta vida aqui é o bastante para mim. Porque tudo que eu quero e eu vou buscar, tem orientações, e eu atendo às orientações, eu vou lá. E estou conseguindo aquilo que realmente está sendo proposto. Mas a palavra, segundo nós lemos, ela é uma palavra de vida e vida eterna. Para viver aonde? Para viver de que forma? Em que lugar? Na casa de Deus. Porque Jesus disse no capítulo 14 desse mesmo livro, olha, credes em Deus, credes também em mim? Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Então a vida eterna é para ser vivida neste lugar, na casa de Deus, na presença de Deus. O que é que nós vamos encontrar ali é algo que a nossa mente não alcança ainda. Ainda não temos o conhecimento de que realmente é a vida além túmulo, a vida eterna proposta por Deus na sua palavra. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, na casa de Deus é um lugar espaçoso, é grande. E é maravilhoso, segundo a Escritura, porque o que tem lá não tem aqui. Ah, nós temos ruas de ouro. Acontece que, infelizmente, falar em vida eterna, vida salva por Jesus Cristo, está sendo um pouco difícil dos homens entenderem. Agora, se eu falar da vida secular, todo mundo se ajunta e quer. Propõe uma vigília hoje, a partir da meia-noite, para você receber, por exemplo, a unção com um óleo consagrado lá no Monte Sinai. O mundo vem. Porque o homem hoje está trocando a verdade pela mentira. Está havendo uma troca está havendo uma inversão de realidade. Satanás, o nosso inimigo, meus queridos, eu já disse aqui alguma vez, eu repito, ele é um pintor astuto
e sábio. Porque ele tem a capacidade de pintar o feio de bonito e o bonito de feio e fazer com que o homem olhe para aquela pintura e acredite que realmente o que está ali é a verdade e o que não é. Quem não honra o filho, não honra o pai. Quem não honra o pai, não honra o filho, porque o pai e o filho são um. Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e acredita naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Lá no capítulo 14, Jesus continuando a sua fala com os discípulos, ele disse: e vós bem sabeis para onde eu vou. E um deles pergunta: mas Senhor, nós não sabemos para onde vai, como é que vamos saber o... Não, Jesus disse: vós bem sabeis o caminho para onde eu vou. Ele disse: mas não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que vamos saber o caminho? Como é? Perguntou. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, meus queridos, ouvir a palavra de Jesus e crer que, na verdade, o Pai o enviou a este mundo para transmitir esta palavra de salvação, de vida, de esperança. Se creres verdadeiramente, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Não entra em condenação, porque o mundo entrará num julgamento. Todos nós compareceremos um dia na barra do tribunal de Deus, mas o julgamento, nós não vamos ter condenação se acreditarmos na palavra de Deus e acreditarmos que, na verdade, Deus o enviou para isto. E graças a Deus que Deus enviou o seu Filho. Ele apareceu numa manjedoura, nasceu ali no lugar mais inadequado para nascer um príncipe e um rei. Dois pares de olhos estão somente contemplando aquele momento, aquele cumprimento da palavra de Deus, da profecia dos tempos passados. Ali estava se realizando exatamente aquilo que o profeta Isaías disse muitos tempos atrás. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio numa manjedoura, passou por este mundo, operando maravilhas, porém num tempo curto. No próximo domingo passado nós ouvimos aqui que a vida de Jesus ela foi assim, com pouco tempo e pouco sendo expressa ao mundo. Quando ele nasceu, houve um certo rebuliço no mundo. Mas depois o tempo passou, 12 anos depois, aconteceu um outro fato que o pastor bem frisou aqui no domingo. E depois mais 18 anos de silêncio na vida de Jesus. 12 anos na obscuridade. 12 anos em que algumas vezes se mencionava a respeito do seu nome apenas como carpinteiro ou filho do carpinteiro. Mas ele iniciou o seu ministério 18 anos depois daquele dia que ele esteve com os doutores da lei no templo.
discorrendo, discutindo e fazendo com que eles se abismassem com tanta sabedoria, com tanto poder e com tanto conhecimento. Pregando a palavra, fazendo maravilhas, ensinando o homem o caminho reto em direção aos céus, mostrando ao mundo: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas por pregar tantas estas verdades, que até hoje não é aceita. Naquele tempo os homens rejeitaram esta pregação, a pregação de Jesus Cristo. Hoje não é diferente. E por pregar a verdade, por pregar o amor, e ele não pregou só com palavras, ele pregou com a vida. Por esta razão os homens o levaram a morrer numa cruz. Ele veio ao mundo numa manjedoura e saiu dele pregado numa cruz. Até o último momento em que ele esteve neste mundo, mesmo pregado na cruz. Mas enquanto ele não disse, depois de ter cumprido tudo aquilo que ele veio fazer, enquanto ele não disse: Pai, está consumado. Quando ele disse, está consumado, quer dizer, tudo está feito. Aí ele reclinou a sua cabeça e entregou o Espírito. Mas até aí, ele estava pregado lá naquela cruz. Veio numa manjedoura, saiu numa cruz. Aquele que deveria vir nascer num palácio suntuoso, rico, luxuoso, mas nasceu numa estrebaria, no meio de animais. Não tinha lugar para ele no mundo. E no mundo não tem lugar para Jesus. O homem de hoje continua rejeitando a verdade. Ele está trocando a verdade pela mentira e achando que vivendo na mentira está bom. Se eu tenho um bom carro, está bom. E uma boa casa é o que eu quero. Um bom emprego é o que estou buscando. A minha empresa estava falida, mas agora está se levantando, está fluindo, está crescendo. É isso que eu quero. Mas quando se fala, aquele que crê nas minhas palavras e acredita naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Aí fala, pô, esse cara deve estar meio louco. É falta de conhecimento da Bíblia. Uma vez eu conversei com uma moça, até meio prima distante, a respeito, e ele falou, mas vocês falam isso aqui porque você não conhece a Bíblia. E tá bom. Acontece que as coisas do Espírito só se aceita e entende pelo Espírito. E Jesus diz que ele é Espírito e vida. Aquele que anda nele não anda em trevas, mas o homem está trocando a luz pelas trevas. Ele disse, eu sou a luz do mundo, mas o homem quer mais as trevas do que a luz. Foi ele mesmo que assim o disse. E nesta noite, Jesus está nos dizendo isto. Você ouve a palavra de Deus, você crê naquele que o enviou, você aceita esta verdade? Você aceita esta grande verdade? Então pode bater no peito, levantar a cabeça
e dizer: eu tenho a vida eterna. Para mim não tem condenação. Para mim não haverá nada que possa me tirar desta grande verdade, uma vez que eu creio e eu aceito e eu honro esta palavra, porque ela, na verdade, ela vem de Deus para o coração do homem. Pregaram numa cruz, que coisa. O homem que tudo fez de bom, mas por causa da verdade, por dizer a verdade, ele foi condenado. Não foi por outra razão. Ele só foi condenado porque sempre disse a verdade, e a verdade muitas vezes dói. A cruz o homem não quer. A cruz não está no conceito do homem. O sofrimento não está no conceito do homem. Nós queremos uma vida tranquila, sem preocupar com as coisas que nós não sabemos se existe ou quer. É aquilo que eu estou vendo na realidade. É o que o homem quer. Mas o homem que quer vida eterna, que quer viver na casa de Deus para toda a eternidade, ele tem que pensar diferente. Ele tem que pensar o seguinte: eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus, de Cristo, que foi pregado lá naquela cruz. Além dele, não tem solução. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje, às vezes a gente fica assistindo algumas coisas, vendo e pensando, porque a vida como é difícil acreditar na verdade. Não é difícil. Parece que alguém está dizendo a verdade, mas o que está dizendo não condiz realmente com aquilo que ele diz. Às vezes está falando a respeito de Deus, que é todo-poderoso, mas tem que ter um intermediário. Ou muitos intermediários. Muitas divindades são colocadas, muitos amuletos, até mesmo tirados daqui. Quando eu citei em óleo consagrado lá no Monte Sinai, isso é uma coisa que é inaceitável. Eu realmente não entendo por que Deus precisa destas coisas. Ora, sair daqui para ir lá no Monte Sinai, consagrar óleo para unção, isso tem base bíblica? Buscar água no Rio Jordão, qual é a diferença da água do Rio Jordão para a água do Rio Tietê? É água. Isto são atalhos, são pensamentos de alguém que ainda não acreditou na verdade, ainda não ouviu a verdade, e se ouviu não creu, pensa que creu, pensa que crê, mas não creu, não aceitou, não convive. Mas graças a Deus que nós louvamos o seu nome, porque sabemos que a vida está na pessoa de Jesus. Eu louvo a Deus porque por muitas coisas, mas eu louvo a Deus pela minha própria vida. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, irmãos, e ele viveu pouco tempo. 7 anos menos que a metade do que eu já vivi. Para ele alcançar a metade dos meus dias de vida, ele teria que ter vivido mais 7 anos. Parece que eu estou ficando velho. Mas tenho o dobro
e mais 7 anos de vida além da vida do meu Salvador aqui na terra. Mas na vida que ele esteve aqui, tão curta, em poucos dias, ele realizou tantas obras que, se fosse escrever tudo quanto ele fez, a Bíblia, o mundo não caberia os livros que seriam escritos. O que ele nos mostra aqui é apenas uma sombra de tudo aquilo que ele fez. E continua fazendo. Continua fazendo por quê? Porque muitas almas ainda são salvas. Os mortos ouvirão a voz de Deus e ressurgirão. Mortos não são aqueles que morreram, que estão lá na sepultura, não. Os mortos que estão no mundo. Mortos sem Deus. Aqueles que estão nas trevas, eles ouvirão, eles vão ressurgir no último dia, na ressurreição. Agora, quando fala nos mortos que ouvem a palavra de Deus, são os mortos espirituais, que não tiveram ainda a oportunidade de crer na verdade. Pensam que o que fazem está bom, está certo. O que os outros ensinam está bom. Mas às vezes não examinam as escrituras para ver se condiz. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a vida. E esta vida está em você, se acreditar nesta grande realidade, nesta grande verdade. Glória a Jesus. E eu agradeço a Deus sempre por tudo. Eu me considero rico, porque, Fabiano, nunca faltou pão na minha mesa. Graças a Deus. Então, eu sou um homem rico, você é uma pessoa rica. Você tem o que comer todos os dias, você tem uma família, você tem um endereço fixo. Você tem alguém que te ama, que te honra. O que mais que precisa ter desta vida? As coisas mais que vierem é bênção extra, mas eu não preciso andar fazendo loucuras para alcançar coisas que ficam aqui, passam aqui, que não me levam para a eternidade. Carro de luxo não me leva para a eternidade. Muito dinheiro não leva. Tudo isso é muito bom. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter as coisas da melhor qualidade possível neste mundo. Mas isto é daqui. Fica aqui. Não sai daqui. Não te tira daqui. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Louvado seja Deus. E para isto acontecer, foi preciso que Cristo entregasse a sua vida por nós, pregado naquela cruz. Veio numa manjedoura, saiu numa cruz. Senhor, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. Não tenho palavras à altura para te agradecer, Senhor.
Mas eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor me deu esta oportunidade de ouvir a tua palavra. Um dia eu ouvi a tua palavra, eu depositei nela fé, confiança, e o Senhor tem sido tão grande, tão misericordioso para comigo, para com todos nós. Ó Deus de amor e bondade, conserva estes irmãos no teu caminho, Senhor. Conserva estes irmãos nesta vida, Senhor. Porque o Senhor é grande em poder e em misericórdia. O Senhor é grande em amor. E além de Jesus, não tem outro caminho para os céus. Uma direção firme. Nós temos um alvo a alcançar. Precisamos atingir. Ainda que a nossa vida terrena seja tão sofrida, tão pequena, tão simples e até tão amarga, mas nós precisamos, Senhor, da tua bênção para podermos permanecer neste caminho. Em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é o nome, Cristo é a vida, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Abençoa, Senhor, os teus filhos na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, abençoa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Jesus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra assim como no céu. Teu reino vem na terra assim como no céu. Teu reino vem. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita